Olá, para aqueles que não me conhecem, sou Dom Pedro II. E hoje vou compartilhar com vocês a história da queda do Segundo Império. Começando pela história da abolição da escravatura no Brasil, uma jornada que envolveu décadas de lutas, pressões internas e externas e eventos históricos significativos. No século XIX, o Brasil era um dos maiores impérios escravocratas do mundo, com a escravidão desempenhando um papel central em sua economia, especialmente nas lavouras de café e cana-de-açúcar. Tudo começou em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil e abriu seus portos, estimulando o comércio e aumentando a demanda por mão de obra escrava. Em 1822, o Brasil conquistou sua independência de Portugal, mas a escravidão permaneceu intocada. Em 1831, o país aprovou sua primeira lei proibindo o tráfico internacional de escravos, embora o comércio clandestino continuasse. A situação se agravou em 1835 com a Revolta dos Malês, liderada por escravos islâmicos em Salvador, Bahia, que refletiu o descontentamento generalizado entre os escravos. A Guerra do Paraguai trouxe desafios financeiros ao império e aumentou a pressão por reformas. Foi nesse contexto que a Lei do Ventre Livre, em 1871, declarou que os filhos de mães escravas nascidos após essa data seriam considerados livres, mas apenas após atingirem certa idade. Em 1885, a Lei dos Sexagenários concedeu a liberdade aos escravos com mais de 60 anos. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, regente do Brasil na ausência de seu pai, Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no país. Esta data é considerada o marco da abolição oficial da escravidão no Brasil. Personalidades importantes, como José do Patrocínio, um destacado abolicionista, e Luiz Gama, um ex-escravo que se tornou advogado, desempenharam papéis cruciais nessa luta. Embora a Lei Áurea tenha encerrado formalmente a escravidão, os desafios sociais e econômicos para os ex-escravizados persistiram. A abolição representou um marco importante na história do Brasil, destacando a necessidade de enfrentar as consequências da escravidão e promover a igualdade e a inclusão na sociedade brasileira. Além da abolição da escravatura, é um capítulo fundamental da história do Brasil, que nos lembra da importância da luta pela justiça e igualdade. Além de exploraremos os desafios financeiros e as crises econômicas que marcaram o Brasil no século XIX, um período repleto de altos e baixos econômicos que moldaram o país. No início do século XIX, o Brasil era uma colônia de Portugal e um importante centro de produção de açúcar e café. Quando a família real portuguesa chegou ao Brasil em 1808, houve uma abertura dos portos, estimulando o comércio e aumentando a demanda por mão de obra escrava. Entretanto, a independência do Brasil em 1822 trouxe consigo a manutenção da escravidão e a dependência contínua da economia nas exportações de produtos agrícolas. Isso deixou o país vulnerável a flutuações econômicas e financeiras. Para tentar lidar com esses desafios, em 1881, o governo brasileiro realizou a conversão da dívida externa em dívida interna, uma medida que teve consequências mistas. Essas crises econômicas e financeiras refletiram a vulnerabilidade da economia brasileira, que dependia fortemente da exportação de produtos agrícolas e enfrentava dificuldades para diversificar sua base econômica. A abolição da escravatura, em 1888, trouxe uma série de mudanças sociais e econômicas, à medida que o país se adaptava a uma nova realidade econômica, incluindo a necessidade de modernização e industrialização. Mesmo com as dificuldades econômicas, o Brasil continuou a crescer e se desenvolver ao longo do século XIX, estabelecendo as bases para sua transformação em uma república e uma economia emergente no século XX. Esses desafios históricos nos ensinam valiosas lições sobre a resiliência e a capacidade de adaptação de uma nação. Os desafios financeiros foram um período de agitação política e mudanças no Brasil do século XIX, quando os movimentos republicanos ganharam força e pavimentaram o caminho para a transformação do país. No início do século XIX, o Brasil era um império, governado pela monarquia do meu pai e, posteriormente, a minha. No entanto, à medida que o século avançava, surgiram movimentos que clamavam por uma forma diferente de governo, a República. O Partido Republicano, fundado em 1870, desempenhou um papel crucial na promoção da República como uma alternativa à monarquia.
Os republicanos defendiam princípios democráticos e igualdade, argumentando que o Brasil precisava se afastar do sistema monárquico e aristocrático. Personalidades proeminentes como Rui Barbosa e Benjamin Constant eram figuras-chave nesse movimento, defendendo ideais republicanos em seus escritos e discursos. A imprensa desempenhou um papel vital na disseminação das ideias republicanas, com jornais e revistas republicanas ganhando popularidade e influência. Eles serviram como veículos para a discussão de reformas políticas e sociais. A questão militar também se tornou um fator importante. Oficiais militares, descontentes com o regime imperial, começaram a conspirar e a se rebelar, muitas vezes alinhados com o movimento republicano. O ponto culminante dessa agitação ocorreu em 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar que resultou na proclamação da República. Dom Pedro II foi deposto, e o Brasil fez a transição de uma monarquia para uma república federativa. O movimento republicano não apenas mudou a forma de governo, mas também influenciou a futura estrutura política e social do Brasil. A Primeira República, que se seguiu, trouxe desafios e oportunidades, à medida que o país buscava definir sua identidade como uma nação republicana. Nossa jornada pelos movimentos republicanos no Brasil destaca a importância da luta pelo sistema de governo desejado e a força das ideias políticas para moldar o destino de uma nação. Além de sabermos um pouco mais sobre a história da questão militar no Brasil do século XIX, um período de agitação militar que desempenhou um papel significativo na transição do país de uma monarquia para uma república. Durante o Segundo Império Brasileiro, a insatisfação crescia dentro das fileiras militares. Os oficiais militares estavam descontentes com o governo imperial, especialmente em relação à falta de reconhecimento e recompensas por seus serviços. Além disso, muitos compartilhavam os ideais republicanos e democráticos que estavam se espalhando pelo país. A questão militar começou a se manifestar através de conspirações e movimentos secretos. Oficiais de alta patente, como o Marechal Deodoro da Fonseca, tornaram-se figuras proeminentes nesse cenário. Deodoro, em particular, era um militar influente que liderou a conspiração militar e se tornaria uma figura central na proclamação da República. Uma das principais preocupações dos militares era a falta de oportunidades de promoção e reconhecimento dentro do sistema monárquico. Eles acreditavam que uma república poderia oferecer mais igualdade e mérito nas patentes. A imprensa também desempenhou um papel na disseminação das ideias republicanas e na denúncia dos problemas dentro do governo imperial. Jornais e revistas republicanos eram veículos importantes para as discussões políticas e os planos conspiratórios. A culminação da questão militar ocorreu em 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar que resultou na proclamação da República. Neste golpe eu fui deposto, e o Brasil fez a transição de uma monarquia para uma república federativa. A questão militar desempenhou um papel crucial nesse processo, destacando a influência e o descontentamento das fileiras militares e sua disposição de agir em busca de mudanças políticas. Esta história nos lembra como os elementos militares podem moldar o destino político de uma nação e como a insatisfação pode levar a transformações significativas. O meu reinado e a monarquia brasileira do século XIX, um período de estabilidade, transformações e desafios que moldaram a história do Brasil. Eu fui coroado imperador do Brasil em 1840. Fui uma figura central nesse período. Meu reinado, um dos mais longos da história, durou quase meio século. Sob seu governo, o Brasil experimentou um período de estabilidade política e econômica. No início do meu reinado, o país enfrentava turbulências políticas, incluindo a regência, um período de instabilidade após a independência do Brasil. Aí minha ascensão trouxe relativa calma e continuidade à nação. Uma das características notáveis do meu governo foi seu compromisso com a educação e a cultura. Fui considerado um patrono das artes e das ciências, promovendo a educação e o desenvolvimento intelectual do país. Também realizei viagens pelo exterior, consolidando as relações internacionais do Brasil. Entretanto, durante meu reinado não estive isento de desafios. A monarquia enfrentou crescente oposição, à medida que movimentos republicanos ganharam força. Crises econômicas, como a Guerra do Paraguai, colocaram pressão sobre o império, aumentando o descontentamento popular.
A abolição da escravatura, um dos eventos mais marcantes desse período, ocorreu sob meu reinado. Embora tenha sido assinada a Lei Áurea em 1888, a abolição trouxe desafios econômicos e sociais para o Brasil, e pressionou o sistema de trabalho baseado na escravidão. O ponto culminante da mudança foi a proclamação da República em 1889, liderada por militares insatisfeitos com o Império. Infelizmente fui deposto, e a monarquia chegou ao fim no Brasil. O meu reinado representa um capítulo importante na história brasileira, caracterizado por sua longevidade e estabilidade, mas também pela crescente insatisfação e desafios que culminaram na transição para a República. Esta história nos ensina como líderes e eventos políticos podem moldar o destino de uma nação e como as demandas por mudança podem influenciar a trajetória de uma nação. E assim é como eu contaria a minha versão da história do Segundo Império do Brasil e a sua queda. Agradeço a atenção de todos durante o vídeo e espero que tenha ajudado em algo. Um grande abraço e até a próxima.